Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Vamos fazer uma leitura do verso 1 até o verso 6. Me diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ao casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar? Nós estamos aqui mais uma vez, capítulo de número 18 de Jeremias, tema do texto que os irmãos escolheram para estar nessa campanha. Hoje é o quinto dia, nem pastor? Quinto dia, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Eu sei que Deus já falou de outras formas aqui durante esses 4 dias, e nós vamos observar o que a Bíblia nos diz um pouco a respeito desse texto, do capítulo de número 18. Nós estamos falando aqui de um homem que foi chamado por Deus para ser o profeta. Quando a gente abre a nossa Bíblia no capítulo 1, no verso de número 4, a gente vai ler o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Nós vamos observar então o próprio Deus se apresentando a Jeremias e chamando ele como profeta e dizendo: Jeremias, as nações te dei por herança, as nações te dei por profeta. Quando Deus chama a Jeremias, Deus está dando a Jeremias uma missão. Deus está dando a Jeremias uma direção. Deus está dando a Jeremias uma palavra. A palavra de Deus para Jeremias, no versículo de número 8, não
diante deles. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus, então, chama Jeremias como profeta e diz a Jeremias que é para Jeremias não temer, porque o Senhor estaria com ele. Nesse momento em que Deus chama o profeta Jeremias, ele vai esboçar uma resposta negativa ao Senhor. Qual é a resposta que Jeremias ele dá ao Senhor? Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Deus imediatamente vai dizer ao profeta: não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Então você observa que no início do capítulo de número 1, Jeremias quer dar uma desculpa, porém o próprio Deus já tinha marcado Jeremias para viver uma história diferente. Jeremias, dentro da Bíblia, ele é considerado o profeta maior, devido à extensão do livro que leva o seu nome. Somente por isso, pela profecia que ele deveria entregar ao povo. Então, ele é denominado como profeta maior, e por que não dizer que alguns chamam Jeremias, por suas características, o profeta chorão ou o profeta das lágrimas, porque se derramava diante de Deus pelo povo. Aqui nós observamos que Jeremias ele seria um canal para falar com o povo aquilo que Deus queria para o seu povo. Ora, quando a gente então vai observar a Bíblia, a gente vê o profeta Jeremias sendo usado pelo Senhor. E para nós encurtarmos, a gente observa agora o capítulo de número 18, que diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. O verso de número 6, ele diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga-se de passagem que o momento em que o profeta Jeremias está sendo usado por Deus é um momento que na história do povo não era dos melhores. Se você pensa que os dias que nós vivemos não estavam muito bons, imagina como eram os dias de Jeremias. Deus estava levantando o profeta Jeremias com coragem, com autoridade e com ousadia. Por quê? Porque Deus estava colocando Jeremias para tratar com Israel, que era uma casa rebelde, um povo que já estava em declínio espiritual. Capítulo de número 18 vai falar para nós da impenitência do povo. Porém, antes de chegar lá, Deus ele faz com que o profeta Jeremias observasse uma cena. Preste atenção que aqui Deus não está colocando Jeremias em algum lugar, muito pelo contrário. Deus está mandando Jeremias ir a algum lugar. É diferente quando o
profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, que é conhecido de todos nós, e Deus ele vai levar o profeta Ezequiel em espírito aonde? A um vale de ossos secos, e a Bíblia chega a dizer que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, a situação era pior do que ser seco, era sequíssimo. Deus pega o profeta Ezequiel e leva em visão. No capítulo de número 18, nós não vamos observar Deus pegando o profeta Jeremias e levando ele em visão à casa do oleiro. Não. Vamos acompanhar a Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo que Deus disse a Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, o que a gente observa aqui, que Deus queria mostrar algo a Jeremias, porém, Jeremias não poderia estar no mesmo lugar que ele estava para que Deus mostrasse alguma coisa para ele. Isso aqui pode nos chamar a atenção, sabe por quê? Porque quando Deus quer falar conosco alguma coisa, ou quando Deus quer mostrar alguma coisa para nós, por vezes Ele vai te convidar a sair do local em que você está. O que isso quer dizer? Deus quer lhe tirar, Deus quer me tirar de um lugar chamado zona de conforto. Por muitas vezes nós entramos em uma zona de conforto e nós achamos que está tudo bem com a nossa vida. Porém, para Deus mostrar a Jeremias, ele precisava sair desta zona de conforto para ir a uma olaria para ver o que Deus queria falar com ele. Observe você que a Bíblia ela vai nos dar algumas orientações. Eu quero destacar uma quanto a sair da onde nós estamos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus disse para Jeremias: levanta-te e desce. Ou seja, Jeremias precisava se movimentar para chegar ao local que Deus queria. Quando a gente observa a Bíblia, a gente vai encontrar no livro de Gênesis um homem chamado, no capítulo de número 12, se eu não estou enganado, Deus ele vai dizer assim: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, sai da tua terra e da tua parentela e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Deus estava querendo falar com ele, que ele deveria sair do local onde ele estava para visualizar coisas maiores. Sai debaixo de tua tenda, olha para os céus e conte as estrelas, se é que as pode contar. O que Deus está falando para nós aqui nessa noite é que para nós vermos o sobrenatural, nós temos que sair do lugar onde nós estamos para que Deus nos mostre algo maior. O problema é que nós vivemos em um momento em que a religiosidade tomou conta de muitos e a essência do Espírito Santo saiu e nós estamos vivendo como um invólucro, porque nós muitas vezes beiramos, desculpe o termo, desculpe a palavra, a hipocrisia, e muitas vezes nos pegamos fazendo como aqueles que eram considerados fariseus, porque nós falávamos alguma coisa e fazíamos outra. Não faça mais isso. Viva em essência. Saia do lugar, daqui da sua zona de conforto, para viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Por isso, levanta-te e desce. Desce para onde? Para cá.
não. Mas se a gente observa a Bíblia e a gente vai falar geograficamente, o local onde Jeremias estava, para onde a casa do oleiro se encontrava, não era tão perto, por isso ele precisava tomar uma atitude para chegar ao local onde Deus queria falar com ele. Por muitas vezes você pensa, não, Deus fala comigo aqui em casa, não vou para o culto, vou ficar no Cristo em casa. Não, você deve sair de casa para vir para a casa do Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, porque aqui Deus vai se manifestar para você. Desce a casa do oleiro. E quando eu chegar na casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas calma aí, Jeremias não era profeta? Ele poderia dizer, Senhor, eu sou profeta. Lembra que foi o Senhor que desde o ventre já me chamou e me deu as nações por profeta? Mas você vê Jeremias fazendo isso? Aqui, você vê Jeremias dizendo, Senhor, sou profeta, fala comigo em casa. Você vê? Não vê. Por quê? Aqui nós aprendemos um outro princípio com Jeremias. Ele ouviu e desceu. O verso de número 3 ele diz, e desci. Desci aonde? A casa do oleiro. Qual é o princípio que nós aprendemos com Jeremias? O princípio primeiro da sensibilidade, porque ele ouviu a voz de Deus. Segundo princípio, o princípio da obediência, porque ele fez aquilo que Deus falou com ele. Levanta e desce. Sensibilidade porque ele ouviu a voz de Deus. E obediência porque ele desceu. E preste atenção. O capítulo de número 1, verso de número 6, ele disse que ele esboçou dizer, Senhor, eu sou como uma criança e eu não sei falar. Eu disse, mas tu és profeta, não diga que eu sou uma criança. No início ele esboçou isso. Agora, no meio da sua caminhada, vamos colocar assim, para nós entendermos melhor, no capítulo 18 não, ele não fala nada, ele apenas desce. E eu encontro aqui uma outra coisa que nós devemos aprender, irmãos. Nós estamos no meio de uma caminhada. E se nós estamos no meio de uma caminhada, nós não devemos dar desculpas ao Senhor. Senhor, eu não faço por causa disso. Senhor, eu não faço por causa daquilo. Senhor, eu não fiz por causa disso. Senhor, eu não fiz por causa dele ou por causa dela. Nós não fomos chamados para dar desculpas. Você não foi chamado para dar desculpas. Mas eu quero repetir a propósito. Você está sendo chamado e relembrado nessa noite para viver o sobrenatural de Deus. Mas não esqueça, saia da zona de conforto. E desci a casa do oleiro. Quando ele desce a casa do oleiro, a Bíblia vai dizer, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as obras. Quem é que estava fazendo a sua obra? O oleiro. Perceba que Deus, ele tira Jeremias da sua casa para enviar um local onde a obra já estava acontecendo. O profeta Jeremias não precisou chegar na casa para que a obra começasse. Ele chegou e a obra já estava acontecendo. Isso aqui eu aprendo mais uma coisa. Deus, ele faz o que quer, quando quer, da forma que quer, da maneira que quer, sem depender de ninguém. Mas quando ele te chama para te mostrar o que ele tem na tua vida e através da tua vida, Deus, ele pode fazer muito mais. O oleiro está trabalhando. E o oleiro tem nas suas mãos um vaso. O vaso nas mãos do oleiro.
que se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, como você já deve ter ouvido algumas vezes, mas o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Se o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, eu entendo que o vaso, ele quebrou no momento que poderia se quebrar. Porque a pessoa expert no assunto estava tratando do vaso. Agora, o vaso quebrado, ele teve que ficar, ou melhor, o vaso quebrado, ele teve que ser refeito. Ele não foi colado. O vaso, ele foi quebrado, ele foi refeito para ficar inteiro, sem nenhuma rachadura. Alguém tem vaso com rachadura em casa? A Paula tem, ela se denunciou, tá? É bonito? Se você fosse expert, você refazia o vaso? Mas para você refazer, você deveria quebrar. Então você perceba, não coloque remendo novo, nobre, velho. Deus, ele está trabalhando na tua vida. Mas se você se quebrar nas mãos dele, você está no lugar certo. A gente aprende algumas lições. Esse vaso que está sendo feito, eu vou trazer à tua memória algumas coisas que você já ouviu, ou se você não ouviu, trazer ao teu conhecimento. Primeiro, o vaso que estava sendo feito não era qualquer vaso. Tudo aquilo que Deus está mostrando a Jeremias é para falar da nação de Israel. Deus, ele quebra para refazer. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar com os irmãos sobre o fazer este vaso, primeiro, perdoe-me, esse vaso está sendo feito de barro. E Deus, ele é muito bom nisso, em fazer vasos de barro, porque vasos de barro são para a honra e para a glória do Senhor. Desde Adão, ele já sabia trabalhar com o barro. Agora, eu estava observando uma coisa. Primeiro, o barro, ele tem que ser escolhido. Olha o processo para se fazer um vaso. Primeira etapa do processo: escolher o barro. Isso aqui você já sabe, eu só vou trazer na sua memória. Se o barro tem que ser escolhido, eu entendo uma coisa: se a Bíblia me compara como vaso, eu não sou qualquer um. Eu sou um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Lembra de um homem chamado Saulo? Que o próprio Deus disse para Ananias: vai e diga a ele que ele é para mim um vaso escolhido. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus escolhe vaso não é de acordo com o que a sociedade diz. Deus escolhe o vaso de acordo com aquilo que ele sabe de você. Não é de acordo com aquilo que ele pensa de você. É de acordo com aquilo que ele sabe de você. Porque a sociedade pode dizer assim, aquela frase: vaso ruim, não serve para nada, não quero, é vaso ruim, não presta. Para Deus não, para Deus é diferente. Porque quando ele pega este barro, ele sabe muito bem que dá para fazer um grande vaso em sua vida. Então o primeiro passo é escolher o barro para trabalhar. Não pode ser qualquer um. Tem que ser de boa qualidade. Sabe por que você está aqui e você é vaso? Porque Deus te escolheu como barro de boa qualidade.
Se o inimigo disser que você não presta, lembre-se que você é de boa qualidade. Alguém vai dizer assim: rapaz, isso é fogo de palha. Lembra para ele: sou de qualidade. Estou na mão do oleiro. Ele me escolheu. Então isso é o primeiro ponto. Eu sou escolhido. Bata no peito e dizer: eu sou escolhido do Senhor. Posso estar todo quebrado, todo machucado, desculpa o termo, todo esculachado, mas eu sou escolhido do Senhor. Aleluia. 2. Após o barro ser escolhido, o barro ele é separado. Escolhido, agora separado. Fomos chamados por Deus não para sermos como os demais. Fomos chamados por Deus para sermos separados. Isso não quer dizer que nós devemos viver alheio às coisas, não. Mas nós fomos separados pelo Senhor. Eu estava dando uma observada e existem no mínimo aí para você se sentir mais querido por Deus, pelo menos 200 tipos de barro. Porém, desses 200, somente 8 servem para trabalhar em um vaso. Ou seja, 192 não servem para trabalhar em vaso. Se você está aqui, você é de boa qualidade, você foi escolhido. Você presta para Deus. Você tem valor para Deus. Você deve viver separado, porque Deus nos chamou para vivermos uma vida separada. Para quem? Para Ele e para glorificar ao nome dEle. Ô glória! Deus não quer que você viva como qualquer um vive. Deus não quer que você ande como qualquer um anda. Deus não quer que você faça o que qualquer um está fazendo. Se o errado é errado, não faça. E se o certo é certo, mesmo que alguém diga que é errado, assim faça, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Escolhido e separado. Aqui todo mundo gosta. Sou escolhido, sou separado. A partir disso aí tem mais uma etapa. Qual é a próxima etapa então? É a fase do curtimento. A fase do curtimento não é aquela curtida no Facebook, tá? Não é aquele ok no WhatsApp, não é esse curtimento. Não é curtida, não é like. A fase do curtimento é a parte onde o vaso, ou melhor, o barro, ele é deixado de lado para o amadurecimento. Você foi escolhido, você foi separado, agora eu vou te deixar aqui separado. Sabe para quê? Porque você ainda precisa amadurecer. Eu quero dizer para você, não se pega um barro hoje para se fazer um vaso amanhã. Existe o tempo em que você vai ficar de lado para amadurecimento. Ministério não é porque eu acho alguém bonitinho. Ministério não é porque alguém é jeitosinho. Não, isso não é ministério. Ministério é experiência, ministério é amadurecimento. Vou levar porque eu gostei? Não. Prega bonito, tem que ir? Não. Canta bonito, tem que ser separada? Não. Fala bem, isso vai ao pastorado? Não vai. Porque ainda não amadureceu. Ainda não viveu experiências para lidar certas coisas que virão devido ao ministério. Não se consagre e não se leva a ninguém porque gosta de alguém. Você precisa amadurecer. Tem muita gente aí pensando que é vaso
está no processo do amadurecimento ainda. Ele está dizendo, eu sou válido. Não! Deus está te dando um gostinho daquilo que é ser profeta, daquilo que é ser vaso, mas ainda não está preparado. A boa notícia é que você está nas mãos e no cuidado do oleiro, mas ainda não é vaso. A gente encontrava muito aqueles cultos, né? Encontro de vasos. Aleluia. Encontro de vasos. Aleluia, né? Aí você chegava lá. Ai, Jesus. Se eu fui num culto desse, foi muito. Não lembro não, sinceramente. O vaso que chega lá, marcha, roda, pula, e faz tudo, entrega a profecia, tem visão, revelação. Aí quando sai dentro da igreja, maltrata o irmão, xinga. Que vaso é esse? Vai se converter, vai amadurecer. Faça o amadurecimento. Você precisa, depois do amadurecimento, depois da curtida do barro, tem uma coisa legal que o oleiro faz. Qual é? É a etapa do pisamento. Não é aquele não é isso não. É o pisamento do barro. Para que serve o pisamento? Para, de uma forma bem, para ficar entendida, é para aparar as arestas. Por quê? Se o barro não for pisado, existem algumas bolhas que podem ficar no barro, que quando for fazer o vaso pode rasgar devido às bolhas que não foi tirado na fase do pisamento. Em que consiste essa fase, meus irmãos? É aquela fase onde você está passando por uma prova, você não sabe de onde veio, você não sabe há quanto tempo você está, mas você está passando na prova, dando glória a Deus, e você vê que tudo está de cabeça para baixo, mas é nessa fase que algumas coisas estão sendo colocadas em ordem, para quando chegar como vaso, você não vai sofrer por aquilo. Você precisa ser pisado para ser transformado em um vaso. Passou essa etapa, agora vem a etapa que todo mundo gosta, que é uma etapa onde o barro está na roda. O oleiro está trabalhando com o vaso na roda. E o vaso na roda ele está trabalhando com as mãos. O que o oleiro faz com o barro quando ele está sobre a roda? Ele começa a dar forma ao barro. Então, nas mãos do oleiro, o barro começa a ganhar forma. Você está percebendo que não é de qualquer jeito que a gente passa a ser um vaso? Eu preciso estar nas mãos dele. E nas mãos dele eu vou aprender a sua vontade. Olha só. Aí a Bíblia vai dizer para nós que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, a vontade é dele, não a minha. A vontade é dele. Você vai passar por algumas dificuldades. Vai passar. Mas Deus vai te amadurecer para a glória do nome do Senhor. E quando o oleiro está trabalhando para dar forma ao vaso, você conhece muito bem, sabe que as mãos do oleiro vai trabalhar no barro para formar o vaso, por dentro e por fora. Então o oleiro mete a mão no barro, abre o barro e dá forma ao barro que
Aí beleza, ó. Aí os homens vão lá e engrandecem. Vaso cheio de que eu não sei. Oi? Trabalhar por fora para dar beleza. Você já reparou que crente é a pessoa mais linda que existe no mundo? E a gente tem uma beleza sem igual. Eu sou lindo, você é linda, você é lindo, para a glória de Deus. Porém, Deus ele também tem que trabalhar por dentro. De tudo que se deve guardar, guarda o seu parte de dentro. Porque dele procede a saída da vida. Agora olha que interessante, a parte de fora é beleza, não é? Só que a sua beleza é moldada por dentro. E o que molda por dentro é o que te dá caráter. É o que te dá substância. O que molda por dentro é o que te dá beleza por fora. Então não adianta você querer ser, você tem que ser. Ô glória! Aí eu quero ser porque eu acho que não! Você seja porque você é íntegro na presença de Deus. Caráter! É isso que a igreja não pode perder, irmãos. E esse caráter vai trabalhar em nós o quê? A essência. Oh, glória a Deus. Deus trabalhou, ele trabalhou por dentro e por fora, me dando caráter e me dando beleza. Agora o vaso está pronto. Ainda não. Depois que o vaso foi formado, ele ainda não está pronto. O que acontece então nas mãos do oleiro depois que ele dá forma ao vaso? Ainda não. Ele vai para a área de secagem. Ele coloca olha só, ele é colocado na prateleira para a secagem. Por quê? Porque enquanto ele estava sendo moldado, isso aqui é uma coisa interessante, ele estava nas mãos do oleiro e o que moldava era as mãos do oleiro juntamente com a água, porque a água ia modelando o vaso. Isso aqui traz um ensinamento e traz mais um ensinamento para nós, porque o Espírito Santo de Deus, dentro do que a Bíblia diz, ele é considerado como água. Então eu estou nas mãos de Deus, sendo trabalhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos moldar através da palavra. Oh, aleluia! É a palavra que vai moldando o vaso. Não tem como fugir da palavra. Eu já disse aqui, vou repetir. É a palavra que dá forma ao crente. É a palavra que dá vida ao crente. É a palavra que levanta o crente. É a palavra que ressuscita. É a palavra que transforma. É a palavra que purifica. É a palavra que santifica. É a palavra. A palavra vai tirando aquilo que não serve, irmão. Ô glória! Foi moldado, agora você vai para a prateleira. Aí vem a dúvida agora, ou a pergunta de alguns. Já passei por todo o processo, eu já sou vaso, por que eu vou para a prateleira? Sou vaso. Já estou modelado. Já saí das mãos do oleiro. Para que eu vou para a prateleira? Entenda bem o que eu vou dizer. De certa forma, você vai para a prateleira. Você vai para secar, mas durante um tempo você vai ser esquecido na prateleira. Sabe por quê? Você vai estar junto com os outros vasos. Você está lá. Você não foi perdido. Mas de certa forma você será esquecido. Sabe por quê? Porque agora vem outro barro
do processo de secagem, aí nós vamos para o último, para saber se tu é vaso mesmo. Ficou lá um tempinho, secou, volta para a mão do oleiro. Para onde o oleiro vai te mandar agora? Para o fogo. Depois que você passar pelo fogo, todas as impurezas serão tiradas. E ao passar pelo fogo, você passa a ter resistência. Você passando a ter resistência, você passa a suportar aquilo que você não suportaria antes de ser curtido, antes de ser pisado, antes de ser trabalhado pelo oleiro. Agora venha o que vier. Pode botar areia no vaso? Pode, mas você vai resistir. Pode colocar água no vaso? Pode, mas você vai resistir. Pode colocar mais outra coisa no vaso? Pode, mas você vai resistir. E o interessante disso tudo é que agora, dentro do vaso, pode colocar planta, pode colocar areia, pode colocar até flor. E a flor colocada dentro do vaso. Quem é que tem um jarro aí em casa com flor? Ninguém tem. Por que você coloca uma flor dentro do vaso? Para exalar cheiro. Ou seja, o que Deus está dizendo para nós? Você, como um vaso pronto, será colocado sobre você, dentro de você, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo fará você exalar um cheiro inigualável para a glória do nome do Senhor. Depois que esse vaso passou pelo fogo, agora ele vai ser trabalhado mais uma vez. Qual é o trabalho que se tem depois que é passado pelo fogo? É dar beleza ao vaso. Aí eu volto a falar da parte externa, só que essa parte externa, ela já está resistente, porque o seu interior já foi trabalhado, seu caráter já foi moldado. E aí sim, no final de tudo, você vale mais, porque você foi trabalhado pelo amor do oleiro. Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou falar do vaso antes de ser formado, e depois dele ser formado, eu vou te fazer uma pergunta. A Vossa Senhoria levaria para casa um caminhão de barro para deixar lá? Não. Você levaria para casa? Mas a matéria que não gravei, não dá? Você não vai ter o trabalho de colocar lá dentro. Você está vendo? Quem passa pelo processo é valorizado pelo próprio Deus. Ninguém compraria um caminhão de barro para colocar na varanda de casa, enfeitando a casa. Porque todo mundo ia falar, está sujo? Que porcaria é essa? Tira esse barro daqui. Agora, depois que você passa pelo processo, que coisa linda, que coisa bonita, sabe por quê? Não é porque você é bonito, é porque você passou pelo processo interno e Deus te deu essência. Oh, aleluia! Que Deus está falando para nós a essência. Mantenha essa essência para a glória do nome do Senhor. E era isso que Deus estava trazendo a memória do profeta para falar sobre Israel, para falar sobre você nessa noite. Que você tem valor desde que você passe pelo processo para suportar tudo aquilo que Deus tem para você. Não poderei fazer de vós como fez este oleiro com a casa de Israel, diz o Senhor.
sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.